Olá a todos, vamos dar início à nossa aula número 2 da nossa disciplina Constituição e Desenvolvimento de Cooperativas. O nosso conteúdo da aula 2 são as formas de intervenção para a constituição de cooperativas. Nesta unidade, nós temos como objetivo conhecer as estratégias de intervenção tutorial e participação na constituição de cooperativas, conhecer o que são incubadoras de empresas. Formas de intervenção. O conceito de forma de intervenção, ele pode ser tido como uma prática utilizada para mudar o curso de algo. Um exemplo seria uma intervenção cirúrgica, que altera o curso de uma doença, buscando com isso alcançar a cura. Podemos ainda acrescentar que uma intervenção pode ter o propósito de coibir uma ação ou postura inadequada, ser uma forma de ajudar outros na resolução de problemas e ainda apresentar uma função mediadora, por exemplo, de conflitos, crises e processos de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. A intervenção, ela pode ser dita como algo ou efeito de intervir através de palavras ou ações em uma determinada situação ou problema. Você chega em uma instituição cooperativa, identifica um problema, então você vai traçar uma estratégia de intervenção com o objetivo de melhorar ou de corrigir algo que esteja dando um resultado inesperado na instituição. As formas de intervenção. Nós temos as formas de intervenção tutorial, que ela é a ação do agente externo, é coordenada no sentido de introduzir ideias pré-estabelecidas. Ou seja, como o próprio nome diz, é uma ação que vem de fora, de um grupo de pessoas ou grupo de trabalho de fora. Ela tem como característica que não verifica a participação efetiva do público-alvo na elaboração destas ideias, ou seja, todas as ideias vêm de fora. O agente externo, ele vai elaborar o diagnóstico, ele vai identificar os problemas, vai escolher os meios para solucioná-los, estabelecer as estratégias de ações e avaliar as ações executadas. A dependência dos indivíduos ou do grupo em relação ao agente externo, ou seja, os cooperados, aqueles que fazem parte da cooperativa, eles ficam dependendo da ação do grupo externo. A forma de intervenção participativa. Nesta forma de intervenção, diferente da primeira, ela já é o grupo que é estimulado pelo agente externo a desenvolver a habilidade de diagnosticar e analisar os seus problemas, decidir coletivamente sobre as ações para solucioná-los, executar tais ações e avaliá-las, buscando sempre que é necessário novas alternativas. Ou seja, nesta forma de intervenção participativa, os próprios cooperados são aqueles que realizam essas ações mediante a atuação, orientação, como se fosse uma consultoria ou assessoria de um agente externo, para estar auxiliando sobre como, onde e quando fazer. Ela tem como característica, é considerada participativa, ao possibilitar que o grupo tome parte, expressões, visões, fale e reflita sobre sua própria condição, suas experiências, conhecimentos, expectativas, desejos e necessidades, mais imediatos ou não. O agente externo tem um papel educacional e sua função fundamenta-se no modelo pedagógico elaborado por Paulo Freire, e conhecido como conscientização, cujo elemento central é a reflexão, ação. Outra forma de intervenção nas constituições de cooperativas são as incubadoras. Para Cooper, incubadoras de empresas são mecanismos de criação e desenvolvimento de micro e pequenas empresas por meio de formação técnica e gerencial do empreendedor, possibilitando o processo de inovação e contribuindo para o seu desenvolvimento. Se propõe a deslanchar ideias. É um período durante o qual o projeto do empreendimento é elaborado antes de assumir existência efetiva e autonomia. É um tempo de amadurecimento e fortalecimento das bases para a sustentabilidade do empreendimento. As primeiras experiências de incubadora de empreendimentos surgiram no Brasil em 1985, com os chamados parques tecnológicos. No país, o primeiro país na América Latina a ter uma incubadora foi a cidade de São Paulo. Outras características das incubadoras. As incubadoras, elas se encontram, em sua grande maioria, em universidades, tanto pública quanto privada.
O projeto ele é selecionado para incubação, em geral, por meio de um edital de seleção, onde ele vai receber orientação e acompanhamento de profissionais, professores e estudantes universitários. Existe incubadora específica para as cooperativas. Predominantemente, o público atendido é constituído de trabalhadores desempregados ou pessoas em situação de emprego ou trabalho precário. Essas incubadoras utilizam uma metodologia de trabalho com os grupos que vai ao encontro das práticas de intervenção participativa ou educativa. As incubadoras de empresa são ambientes que estimulam a criação e protegem o desenvolvimento de novas empresas. Formas de intervenção. Existem os tipos de incubadora. A incubadora tecnológica, ela é aquela em que o empreendimento tem como base a tecnologia e inovação e fazem uso do conhecimento como a principal matéria-prima de produção. É uma organização que abriga empresas cujos produtos, processos ou serviços resultam de pesquisas científicas. A incubadora tradicional é aquela em que o empreendimento faz uso de processos consolidados e amplamente difundidos nas suas etapas de produção e que buscam agregar valor ao que oferece por meio de um algo a mais de tecnologia. Nas incubadoras tradicionais, elas abrigam empreendimentos ligados ao setor da economia que detém tecnologias também. E tem também a incubadora mista, é aquela que engloba as modalidades de empreendimentos tecnológicos e tradicionais, ou seja, abrigam tanto organizações de base tecnológica como setores tradicionais. As etapas básicas de um processo de incubação. Os processos de incubação das etapas são constituídos por 3. Pré-incubação, que tem por objetivo, por meio de oficinas e encontros, entrosar o grupo, aumentar o nível de coesão e confiança, ampliar as relações sociais necessárias para conquistar o desenvolvimento social e econômico. Ou seja, é um momento de conhecimento das metodologias, dos objetivos, conhecimento da equipe e das demais pessoas com quem você vai se relacionar durante esse processo de trabalho. Nós temos a outra etapa, que é a incubação. Nesta etapa, ocorre a implantação legal da cooperativa. Inicia-se a organização de sua gestão, elabora-se projetos e planos de desenvolvimento e realiza-se as mudanças necessárias para possibilitar a sustentabilidade da cooperativa no médio e longo prazo. E nós temos a terceira etapa, que é a desincubação. Esta etapa consiste no processo de desligamento do empreendimento cooperativo da incubadora. Ou seja, é nessa fase que a empresa já está, o empreendimento está apto a andar com as suas próprias pernas no mercado de trabalho. Resumindo a nossa aula, nós abordamos as formas de estratégias de intervenção, incubadoras de cooperativas, tipos de incubadoras, e aqui são as nossas referências. Desejo a todos uma boa aula.